Quero chamar a atenção para o texto sagrado, a palavra do Senhor, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versos de número 1 ao 3. Nos diz assim a palavra do Senhor. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Os irmãos estão vendo a imagem aqui, não é? Dá para discernir o que é? Um lobo em pele de cordeiro. Mas vocês já perceberam que é um escudo, né? Perceberam que é um escudo? Pronto. É um brasão. Ok. Fiquem com essa imagem aí. E ao final da pregação, eu vou explicar para vocês por que ela está aí. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Pedro está escrevendo, como a gente já colocou aqui várias vezes, a igreja. Mas não é qualquer igreja. É a igreja formada por irmãos que foram dispersos, expulsos de casa, que estão por várias cidades, por vários lugares, por várias províncias, por vários países, e eles estão agora espalhados, e eles sofrem perseguição por causa do nome do Senhor, por causa do Evangelho. Os primeiros dias da fé cristã não foi fácil, como também nunca será fácil, pois o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo que crê, mas para aqueles que estão nas trevas e que amam as trevas, é sempre como disse Paulo, para aqueles que estão salvos, para aqueles que estão em Cristo, nós transmitimos cheiro de alegria, de paz. Mas para aqueles que o rejeitam, nós cheiramos a morte. Então, essa dupla ação do Evangelho, da pregação do Evangelho, causa muitas vezes, e causou na igreja primitiva, esse mesmo sentimento com aqueles que lhes ouviram. Seja aqueles de fora, ou seja, inclusive aqueles que pareciam ser parte do corpo. Pedro escrevendo aqui agora, nesse capítulo 2, ele começa a mostrar aos irmãos, depois de ter falado no primeiro capítulo, com relação à vida cristã, ao cuidado com a vida cristã, ao cuidado para olhar para a palavra de Deus e para a profecia, para não se esquecer da essência do Evangelho, e para que entenda que o Evangelho não é apenas ouvir, mas é uma vida prática contínua. Ele agora vai começar a mostrar, a partir do capítulo 2, a intenção dele com essa epístola. O que é que ele quer escrever aos irmãos? Na primeira carta ele escreveu fortalecendo os irmãos, mas essa segunda carta ele quer mostrar aos irmãos os perigos que eles correm ou os meios em que eles estarão expostos ao longo do tempo, principalmente distantes de Jerusalém, distantes dos apóstolos, distantes dos doutores, dos mestres, como eles estão expostos a falsos mestres e falsos doutores. Sim, irmãos, Pedro está escrevendo para que os irmãos tenham cuidado, para que os irmãos estejam atentos, para que os irmãos não se deixem enganar, para que os irmãos não achem que tudo é a mesma coisa, que basta dizer a paz do Senhor é irmão, basta dizer graça e paz é crente, basta vestir uma roupa especial e colocar uma Bíblia debaixo do braço ou começar a pregar em um púlpito, é um irmão em Cristo que eu tenho que ouvir e que eu posso ouvir. Pedro vai começar a nos mostrar que, infelizmente, e isso estava profetizado por Jesus também, no sermão, inclusive no Sermão do Monte, nós encerramos a penúltima mensagem, foi justamente sobre esse tema, um aviso que todo cristão deve ouvir, está lá, inclusive na série de mensagens que já foi disponibilizada. Jesus chama a atenção para os falsos mestres, para os falsos doutores, para os falsos pregadores, para os falsos profetas que viriam nos últimos dias, que se levantariam nos últimos dias. Homens que pregarão e aparentemente serão iguais. Esta mesma essência, irmãos, é o que Pedro nos levanta aqui, nos chama a atenção. Observe, capítulo 2, verso de número 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição
e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Vamos lá. Pedro havia falado, verso 21, capítulo 1, verso 21, se você pegar aí anteriormente, ele vai dizer que nós precisamos voltar e ouvir os profetas, os profetas do Antigo Testamento, aquilo que o Senhor já havia revelado através dos seus servos na antiga aliança, falando através dos seus servos, mostrando a verdade, se revelando ao seu povo. Ele já tinha chamado a atenção que nenhuma profecia é de particular interpretação, que ninguém pode pegar as palavras dos profetas e dizer, eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu entendo desse jeito, então cada um vivendo de uma forma, cada um interpretando do seu jeito. A Escritura tem uma direção, tem uma linha que estabelece o que ele quer dizer, o que Deus estabeleceu, o que Deus revelou e qual é a verdade absoluta. Pedro chama atenção para isso. Só que agora ele chama, olha irmãos, mas entenda, não é todo profeta, não é todo pregador, não é todo mestre, não é todo doutor que vocês têm que ouvir. Vocês não podem ser ingênuos a ponto de não perceberem que, infelizmente, no meio de nós, e agora, irmãos, entenda, também houve, olha só o verso 2, verso 1, entre o povo, no meio do povo, nenhuma heresia jamais nasceu fora da igreja. Nenhuma deturpação da pregação do evangelho jamais nasceu fora do corpo eclesiástico, do corpo daqueles que diziam ser cristãos ou serem judeus. No Antigo Testamento, as heresias, as falsas pregações, muitas vezes vêm da boca de falsos profetas, mas que são do meio do povo. Certa vez, o rei Josafá iria sair para a guerra. Estava preparando-se para a guerra. Acabe chama ele para que se junte ao seu reino, reino norte, reino sul, e juntos lutem contra os, se eu não me engano, eram os filisteus que estavam se preparando numa guerra. Então Josafá fala, olha, chama os profetas, vamos consultar o Senhor. Assim é feito. Acabe chama os profetas. Todos os profetas do reino. E eles vêm. Só que tinha um no meio, um tal de Micaías, que ficou calado. Quando ele chegou, um dos sacerdotes, um dos que estavam ali à frente, um dos que serviam ao rei, chamou a atenção dele, deu uma bronca nele e disse, olha, todos os profetas que vieram estão falando bem ao rei. Não vá você falar coisas ruins, porque você é um profeta que sempre fala coisa ruim. Você nunca está certo, nunca. Você é do contra, você nunca deixa a gente feliz. Basicamente é isso que ele está dizendo. Então Micaías fica quieto. Ele foi chamado, depois de todos terem profetizado, porque Josafá desconfiou. Está todo mundo falando a mesma coisa? Olha, rei, você vai vencer a batalha. Olha, rei, pode ir para a guerra porque você vai vencer a guerra. Assim me diz o Senhor, assim me diz o Senhor. O Senhor me mostrou que você vai vencer a guerra. Aí tem até um profeta que faz uns chifres lá de ferro e diz, olha, assim diz o Senhor, com uns chifres de ferro, com poder de ferro, você vencerá os exércitos inimigos. E todo mundo falando. E Josafá desconfiou. Falou, rapaz, tem mais alguém que a gente possa consultar? Acaba, olha, tem um aí que nunca fala bem de mim. É assim, não gosta de mim, então sempre profetiza coisa ruim. Nunca tem uma boa palavra para mim. Não, mande chamar ele. É profeta do Senhor. Mandou chamar o tal do Micaías. Ele tomou a bronca na entrada e veio falar com o povo, com o rei. O rei disse, fala, Micaías, qual é a mensagem do Senhor para nós? Aí ele disse, vai, rei, boa viagem, vai com Deus, você vai vencer a batalha, você vai vencer a guerra, oi, tchau, pode ir, beleza. Acaba desconfiou. O cara nunca fala bem, como é que ele agora está assim, essa felicidade toda? Micaías, já te falei, pode falar a verdade. Não foi essa a mensagem que você trouxe. Fale a verdade. Se quer a verdade, beleza. O Senhor me mostrou que, enquanto estavam aqui reunidos, ele disse, quem descerá lá e enganará Acabe para que eu o mate na guerra? Então, um dos que estavam ali disse, eu vou descer, Senhor, e seria uma mentira na boca dos profetas, e enganarei a ele. E assim foi. Desceu e enganou e estavam todos ali. E disse, assim diz o Senhor, você não vai voltar dessa guerra, você vai morrer nessa guerra. Aí Acabe voltou para Josafá e falou, te falei? Nunca profetiza coisa boa a meu respeito? E assim se cumpriu. Todos falando coisas boas, todo mundo falando, né, pregando um reino cor-de-rosa, uma coisinha assim, cheia de frufru.
Acabe chega e diz, não é assim. Mas a mensagem dele era só ele. Ninguém queria ouvi-lo. Nem Acabe queria ouvi-lo. Assim também, certa vez, o Senhor mandou um profeta falar ao rei também. Mas deu um aviso ao profeta, olha, você vá, entregue o que eu estou lhe dizendo e volte. Não coma, não beba, não durma na cidade. Entregue o que eu tenho para lhe dizer, o que eu tenho a dizer e vá embora. O texto diz que um profeta velho, que não falava mais nada, não tinha mais nada, estava lá só perdido já no tempo, enganou o profeta jovem, dizendo que Deus tinha falado com ele que era para ele descansar. E levou ele a desobedecer a ordem do Senhor. Ele entrou na casa desse profeta, comeu, bebeu, dormiu. No outro dia, o Senhor o matou, porque ele desobedeceu a ordem. O que eu quero chamar a atenção, irmãos, é que tanto no Antigo Testamento e tantas vezes os profetas falavam da boca do Senhor, diziam o que o Senhor havia transmitido. Mas mesmo nesse meio haviam falsos homens. Todos eles eram judeus. Todos eles eram do meio. Muitos deles eram do corpo de levitas. Muitos deles eram do grupo sacerdotal. Todavia, eram homens que eram dados à mentira, que não eram homens do Senhor, que estavam ali no meio, mas não faziam parte. Eram lobos vestidos em pele de ovelha. Homens que nunca nasceram de novo. Aí você fala, mas peraí, nascer de novo é coisa do Novo Testamento. Calma. Eram homens que não tinham uma aliança com o Senhor de verdade. Eram homens que não estavam ali para pregar a mensagem do Senhor. Você já ouviu falar de Balaão? Balaão é um profeta do Senhor, que recebe uma proposta financeira para profetizar contra Israel. O príncipe lá Balaque chama Balaão e fala, profetiza contra esse povo, amaldiçoa o povo. E ele diz, olha, o Senhor me disse que eu não posso ir amaldiçoar o povo, porque o povo é dele. E ele insiste, e ele aumenta, e ele paga mais, e mais, e mais. Até que Balaão vai várias vezes ao Senhor, e o Senhor diz, ok, pode ir, vá. No caminho a jumenta avisa ele que tem um anjo esperando para matar ele, né? A jumenta vê, ele não. Era um jumento montado na jumenta. Ele não consegue perceber aquilo que está diante dos seus olhos. Então, a jumenta fala e mostra para ele que o Senhor queria lhe matar porque ele era um profeta desobediente. Então ele vai profetizar sim, porque o Senhor agora colocou uma mensagem na boca dele. E quando ele chega lá, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. E ele transmite uma bênção sobre Israel. Mas talvez você fale assim, ora, esse é um profeta do Senhor? Não. Porque Judas e Pedro, se não me engano, Pedro também, mas Judas principalmente, usa Balaão como um exemplo de profeta dado ao dinheiro, vendido. E que inclusive mais tarde vai enganar o povo de Israel, seduz o povo de Israel e leva o povo de Israel à idolatria. Veja, irmãos, Pedro está chamando a atenção para olharmos para o Evangelho e olharmos para a palavra de Deus e percebermos quem é que está falando conforme a Escritura. Quem está falando conforme a lei, conforme o Evangelho. Quem está apontando o mesmo caminho que os apóstolos, que o Senhor Jesus apontou. Porque no meio de nós sempre houve, há e sempre haverá falsos mestres, falsos doutores e falsos profetas. Sempre houve e sempre haverá aqueles dados a si mesmos. Observe, Pedro diz, há falsos doutores. Perceba, ele usa a expressão profeta para o Antigo Testamento e usa a expressão doutores para o Novo Testamento. Porque você vai lembrar que, inclusive em Antioquia, há muitos doutores, há muitos homens conhecedores, capazes, onde Paulo e Silas são separados, mas havia muitos outros ali. Homens preparados, homens conhecedores da Escritura. Os escribas eram excelentes exegetas, conheciam perfeitamente a lei. Os fariseus eram aqueles mais dados a tudo aquilo que era perfeito com relação aos cuidados da vida de santificação. Todavia,
no meio deles, sempre houve aqueles que eram, que rejeitavam o Evangelho, que rejeitavam o Senhor Jesus, que rejeitavam a profecia que dizia, que apontava para o Senhor. Não é porque está no nosso meio que pertence a nós. Não é porque canta uma música que fala de Jesus que é santo, que é crente e que a gente pode cantar também. Não é porque tem dezenas de milhares de seguidores em suas páginas falando sobre aquilo que parece ser o Evangelho que nós vamos dar ouvidos a isso e começar a repetir essas coisas. De tempos em tempos, se levantam os especialistas em ganhar alma. Já viu? Novo método. A igreja fulana de tal está fazendo esse método aqui e está lotado de jovem. Nunca vimos um movimento como esse. É um avivamento. Avivamento de quê? Porque tem um monte de gente pulando, dançando, correndo, fazendo um bocado de doido lá, pulando. Isso é avivamento? Não, porque agora tem um movimento novo aí dos jovens, está alcançando os maconheiros, está alcançando as prostitutas, está alcançando todo mundo. Alcançando como? Dizendo para eles, venham fumar maconha aqui dentro, venham, não tem problema não, você pode voltar para o seu ponto lá na rua depois do culto. Tem pessoas pregando isso agora, irmãos. E você vai dizer, não, mas é uma pregação do amor de Deus. Não, Senhor. Porque Deus não separa a sua santidade do seu amor e da sua justiça. Deus é íntegro e tudo nele é perfeito. Então eu não posso pregar uma parte do que a palavra de Deus diz e separar as outras. Tinha um cara chamado Marcião, lá nos princípios, lá nos séculos passados, que tentou fazer isso. Não gostava de Moisés, não gostava da lei, não gostava de judeu. Olha, tira isso. Quando ele terminou de editar a Bíblia dele, só tinha um pedacinho de Lucas e um restinho lá, umas palavrinhas ou outras assim de João. Sobrou quase nada. Por quê? Porque o Evangelho não é sobre o que nós queremos ouvir. E aqui está um sério problema. Esses falsos profetas, eles introduzem encobertamente heresias de perdição. É interessante que, estudando essa palavra heresia, eu descobri que ela originalmente não é ruim. A palavra original para heresia significa ter opinião sobre um assunto, ter uma posição sobre um determinado tema. Então, isso era muito utilizado na Grécia para ouvir os pensadores, os filósofos, qual a posição dele, qual a herese dele a respeito de um determinado assunto. Mas acontece que, quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho não é minha opinião a respeito de Jesus. O Evangelho não é minha opinião a respeito de Deus. O Evangelho não é minha opinião a respeito de santidade, de justiça, minha opinião a respeito de como nós somos salvos, minha opinião a respeito de como nós vivemos no meio cristão. Não é minha opinião. O Evangelho não é segundo eu. Então, a heresia é sempre, irmãos, entenda isso, não vai haver, já falei isso aqui várias vezes, não vai haver alguém que vai aparecer para você de chifre, rabo, vermelho, fedendo a enxofre, te dizendo para seguir por um caminho desse aqui tal. Não. Normalmente aparece alguém atraente, com palavras atraentes. Satanás atraiu a atenção de Eva. Ele seduz. A palavra usada, inclusive, em Apocalipse para Satanás, para o antigo dragão, é sedutor. Você sabe o que é uma pessoa sedutora? É uma pessoa que te atrai, faz você olhar para ela, faz você ouvi-la, faz você desejar estar com ela mais e mais. Ela te conduz a olhar e desejá-la, mesmo que você não perceba isso. Você é seduzido, você é enganado de maneira quase imperceptível. A sedução é o ato de fazer você desejar o que você não queria antes. E é assim que Satanás faz. Seduz. E como é que ele seduz? Ele te seduz conduzindo você para coisas horrendas? De cara, não. Ele te seduz conduzindo você a coisas pequenas. Bem pequenas. Detalhes. Coisas que você diz, isso não é tão importante. As heresias de perdição que Pedro mostra aqui é, por exemplo, como os falsos profetas faziam. Ora, imagine, está o rei em seu palácio, pronto para uma guerra,
o povo dele, o povo de Israel, a nação de Israel vai entrar em uma guerra. O povo sabe que tem uma aliança com Deus. O povo sabe que Deus é o Deus que protege a eles, que está sempre com eles. Então o povo está confiante no Senhor. Vem aquele monte de profetas, sei lá quantos tinham. Tinha muita gente, mais de 300 pessoas lá. Todo mundo falando, profetizando bênção. Olha, vai, você vai ser vitorioso, a vitória é tua, a bênção é tua, meu irmão, e tal, aquele negócio todo, vai. E chega lá um estraga-prazer, só ele, no meio de todo mundo, dizendo, vai morrer. Você acha o quê? Essa pessoa vai ser popular? Essa pessoa vai ser famosa? Essa pessoa vai ser querida? Quem é que eles querem ouvir? Eles querem ouvir os profetas que estão dizendo, vocês vão ser vitoriosos. Essa é a mensagem que atrai. E essa é a mensagem dos falsos profetas modernos, dos falsos profetas dos nossos dias. A mensagem que, sabe, seduz pela maciez da voz, pela delicadeza dos argumentos, pela firmeza, que aí parece muito firme os argumentos, pelo sentimentalismo, pela emoção levada aos últimos estágios, pelo interesse quase permanente na nossa vida particular, quando na verdade deveria se interessar pela nossa vida de santificação diante do Senhor. Pelas promessas de coisas sempre privadas. É sempre para mim. A igreja está cheia de gente interessada em alguma coisa. Cheia de gente interessada naquilo que Deus pode fazer, deve fazer, pode me dar, as promessas do Senhor. Como diz um amigo meu, até hoje eu não vi ninguém fazer caixinha de cajado. Só faz caixinha de promessa. Vou botar lá, caixinha de bronca. Abre aqui para tu ver o doce para tu aqui. Nós gostamos de ouvir as palavras doces do Senhor, mas não gostamos de ser corrigidos. E os falsos profetas sabem disso. Os falsos profetas entendem isso. E eles entendem tão bem que a gente observa que mesmo eles sabendo que está preparada a perdição, veja o final do versículo. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Negarão o Senhor que os resgatou não significa que eles eram salvos e perderam a salvação. O termo aqui, inclusive, em nenhum momento fala do Senhor, desse resgate, como uma espécie de salvação e agora foi perdida. Ele está falando aqui daqueles que estão no meio, que dizem fazer parte, que estão ali introduzidos, que estão no meio das pessoas, mas que não são do meio. Como disse João, eles estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Os que saíram, os que apostataram, os que abandonaram a fé. Há muitos irmãos que, infelizmente, estão no nosso meio, que falam em nome do Senhor Jesus, mas que não nasceram de novo, mas que não conhecem o Senhor, mas que nunca viveram para Cristo. Apenas gostam. Já percebeu como é que as pessoas escolhem a igreja hoje? Porque eu gosto do louvor lá. Porque eu gosto, sei lá, do jeito que o pastor prega. Porque os bancos são confortáveis. Porque a igreja tem um trabalho social muito legal. Porque a igreja tem escolinha para as crianças. Porque a igreja tem salinha. Gente, é quase que você dizer assim, ó, eu vou na igreja que me oferecer os melhores serviços. Você não está escolhendo um hotel, você está escolhendo a igreja. Quando eu vou para um hotel, quando eu vou para passear, quando eu vou para algum lugar assim, é que eu escolho, olha, eu vou ver aqui o que ele me oferece, quais são as coisas que me oferece. Quando eu vou almoçar fora, jantar fora, eu escolho, vamos ver aqui o restaurante, qual o cardápio, o que é que oferece. Sim, mas a igreja não, meu filho. Nós não. A igreja é o lugar onde nós vamos para não ter nada, não ganhar nada. Pelo contrário, aqui é o lugar de nós nos entregarmos, nos perdermos para nós mesmos, morrermos. Aqui é o lugar de autonegação, de absoluto abandono de nós mesmos. Aqui é o lugar onde meu nome não importa. Aqui é o lugar onde o nome de Cristo deve ser exaltado, sempre, continuamente. Nós não estamos escolhendo o melhor caminho de acordo com a minha vontade.
A heresia é justamente isso, é achar que eu posso estabelecer como Deus irá me salvar, como Deus irá me conduzir e como é que eu quero servir a Ele. Eu não escolho como servir ao Senhor. É Ele que escolhe. Evangelho de João, capítulo de número 16. Jesus fala, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e vos nomeei. Quando eles estavam ali pescando, eles não disseram, olha, Jesus, Senhor, eu posso ser seu discípulo? O Senhor Jesus, olhando para Pedro, disse, deixa as redes, vem e me segue, e eu vos farei pescadores de homens. É o Senhor. Ele é o Senhor. Absoluto Senhor. Esse senhorio dele não é negociado. Porém aqui, esses que estão negando, eles não conheceram o Senhor assim. Eles apenas estão na superfície. E o que é que eles pregam? Verso 2. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas. O grande problema dos falsos profetas é que eles têm seguidores. E eles nunca têm poucos seguidores. Eles nunca têm um grupinho pequeno de pessoas. Pode observar. Já ouviu falar de Ir e Cristo? Aquele doido lá que diz que é... Né? Pois é. Que quando o Jô Soares perguntou a ele, mas rapaz, a Bíblia diz que quando Jesus viesse, ele desceria do céu. E ele falou, e você acha que eu cheguei aqui como? De avião. Para você ver o nível da pessoa. Aí você me diz, alguém vai seguir um homem desse? Tinha seguidores. Tinha muitos seguidores, não eram poucos não. Ou menos cômico. Teve um pregador que se dizia profeta nos Estados Unidos, me passou o nome dele agora, mas ele reuniu uma multidão que eu digo assim, ele reuniu mais de 300 pessoas em um local, em um lugar, e chamou a elas para um jejum e uma consagração, e depois dessa consagração, todos eles se mataram. É um caso famoso nos Estados Unidos. Todos eles se mataram, porque seguiram o que ele dizia. Se você colocar agora na internet, você procurar em qualquer lugar, agora não, pelo amor de Deus. Você chegar em casa, você procurar lá na internet, as manifestações extraordinárias dos pregadores africanos. Olha, eu não sei até que nível uma pessoa pode baixar. Até que nível uma pessoa pode descer no grau de mentira. Você vê que aqui no Brasil a gente tem uns mentirosos aí, natos, e todo mundo segue esses homens. Mas coisas que para nós parecem quase que infantis. Que para nós aqui, se chegar aqui no Brasil e o cara fizer um negócio daquele, a maioria das pessoas vão rir. Mas eles têm medo. E eles dizem, esse é um homem de Deus. Práticas que você não vê em nenhum lugar da Escritura. Mas eles fazem e dizem, eu sou um novo apóstolo. Eu sou um novo profeta. E um, inclusive, está dizendo, eu sou Cristo. Cristo andou sobre as águas? Pois eu também vou andar. E ele fez lá uma palhaçada lá e andou sobre as águas. E muita gente acreditou. Agora eu lhe digo, irmãos. Falsos profetas não são? São. Pedro avisou. Muitos seguirão as suas dissoluções. E por causa disso será blasfemado o caminho da verdade. Perceba. Nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós pregamos aquilo que a Escritura nos ensina. Nós pregamos contra o aborto. Nós pregamos contra a homossexualismo, sei lá, como você quiser chamar. Nós pregamos contra o divórcio. Nós pregamos contra o uso ou qualquer outro tipo de coisa de drogas. Nós pregamos, nós falamos abertamente que nós somos contra tudo aquilo que é contrário à Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus e nós seguimos a ela acima de qualquer lei humana.
nós seguimos a Escritura. Enquanto os governantes estiverem seguindo seus rumos lá como governantes, ok. No dia que eles se desviarem e fizerem a gente querer andar contra a Escritura, sinto muito, não sigo mais. Eu ouço a Escritura, eu sigo pela Escritura. A Escritura, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Todo mundo sabe disso. Só que agora, entenda, alguém que diz que segue a Escritura, começa a apoiar esses movimentos. Alguém que diz que segue a Escritura, começa a defender abertamente alguns tipos de comportamento. Alguém que diz ser cristão, viver como cristão, andar como cristão, começa a agir de maneira dissoluta, começa a ter uma vida sexual desregrada, começa a ter uma vida de abandono daquilo que é puro, que é santo, que é justo, começa a ter uma vida de abandono da própria família, do próprio lar, tem uma família, uma casa completamente desestruturada e diz que é cristão e segue padrões cristãos. Aí você olha para essa pessoa, o vizinho diz, aí como é que é crente? Aí, o que é ser crente? Olha o cara que diz que é cristão. Olha a mulher que diz que é cristã. Olha esse menino aqui. Onde que esse menino é crente? E você chega a ouvir pessoas dizerem, se for para ser crente assim, eu prefiro ficar aqui como eu estou. Mas por quê? Por que o nome do Senhor é blasfemado? Por que o nome do Senhor é ridicularizado? É porque o Senhor não é digno? Não. É porque alguns que dão ouvidos a falsos pregadores começam a viver de maneira vergonhosa ao Evangelho. Alguns que ouvem a mensagem, ouvem a pregação, começam a viver de maneira vergonhosa o Evangelho e começam a fazer com que outros que não conhecem o Evangelho passem a olhar para o Evangelho e dizer, isso não é sério. Isso é só mais uma filosofia, então eu posso qualquer uma. Seja qualquer coisa, qualquer religião serve. Por quê? Porque aqueles que não servem, que não andam conforme as Escrituras, andam de qualquer maneira, começam a fazer com que outros blasfemem no caminho do Senhor. E uma pergunta que um exegeta, William Barclay, ele faz uma pergunta bem interessante. Ele diz assim, além dos falsos profetas, nós, como discípulos, nós também não estamos fazendo com que o nome do Senhor seja blasfemado? Porque os falsos profetas estão. Um Caio Fábio da vida só presta para envergonhar o Evangelho. Um René Kivitz só presta para envergonhar o Evangelho. Um David Leonardo só presta para envergonhar o Evangelho. Não vou botar nem o nome das pregadoras, porque eu já desconsidero. O nome do Senhor é blasfemado por causa de pessoas que dizem ser pregadores do Evangelho e falam contra o Evangelho. Entenda isso. Olha para isso aqui, irmãos. Pedro está dizendo, seguirão suas dissoluções, suas palavras vazias, suas disseminações de mentira. As pessoas seguirão a eles. Pedro está escrevendo para o mundo? Para os descrentes? Pedro está escrevendo para o povão? Não. Ele está falando com os irmãos, com a igreja. E é com a igreja que nós devemos ter cuidado. E é nós que precisamos ter cuidado. E por que eles vão fazer isso? Isso é tão lógico que às vezes a gente não percebe. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Preste atenção numa coisa. Infelizmente, a posição de pastor, pregador, de missionário, ou qualquer que seja o título que um presbítero, um diácono, qualquer função, qualquer posição que a igreja às vezes separa o irmão para servir, infelizmente, com a perda da essência do evangelho, se transformou em crescimento hierárquico e se transformou em status, e esse status dá a essa pessoa uma certa fama e poder. Então, muita gente hoje quer ser pastor não por ser chamado para o ministério pastoral. Olha para a Escritura e veja o que é que a Bíblia fala sobre ser pastor. Olha para a Escritura e veja o que é ser um missionário. Olha para Paulo.
Olha para o apóstolo Paulo. Veja se alguém em sã consciência, a não ser que seja um chamado eficaz, completamente poderoso da parte de Deus, se alguém vai querer ser um Paulo. Olha para a Escritura e veja se alguém quer ser um profeta do Senhor de verdade. Quer ser esse profeta aí, que é esse que te diga, esse que te chama, esse que sonhei, que vi, que fiz, que aconteceu. Isso aí todo mundo quer. Porque ganha fama. Porque fica fazendo agenda de casa, de igreja para igreja, de casa, e fica famoso, e vai para os congressos, e não sei o que, e aparece. Isso aí todo mundo quer. É avareza. É vontade de ter dinheiro. É vontade de arrancar até a última lã das ovelhas. É a vontade de ser famoso, de ser poderoso, de ser rico, às custas de gente que vai segui-lo a qualquer custo. É alguém que tem coragem de falar para uma viúva, para um assalariado, coloque aqui o aluguel da sua casa e Deus vai lhe dar muito mais. É alguém que tem coragem de chamar um irmão e vender uma vassoura para ele e dizer, vá lá e passe na sua casa e seus problemas vão acabar. Um homem desse tinha que morrer, irmãos. É porque Jesus é bom, a gente não está na época da lei. Mas senão caiu um raio na cabeça dele. De fazer uma pessoa acreditar que ele vai colocar uma arruda, sei lá o quê, um óleo, em um lugar da casa e os problemas vão acabar. Irmãos, isso é charlatanismo, isso é mentira, isso é usurpação da autoridade do Senhor para ganhar dinheiro às custas de gente que não entende. Mas não é só de gente que não entende, é de gente que quer isso, que quer se aproveitar. Porque se não quisesse, procuraria uma igreja séria. Mas porque gosta, vai para onde? Vai para aquele lugar onde o irmão ora, e aí ora na carteira de trabalho, e a carteira de trabalho vai ter um bocado de proposta amanhã. Vai ungir a foto, e amanhã o filho está liberto. Aí você quer, aí as pessoas querem, aí eu quero. Mas quando fala assim, olha, é uma vida de negar-se a si mesmo. É uma vida de sujeitar-se à vontade de Cristo. É uma vida de cruz. E Ele fará conforme a vontade dEle. Ele fará quando Ele quiser. Ele é misericordioso. Peça. Ele vai fazer, mas vai fazer porque Ele é misericordioso. Ele não vai fazer porque eu impus. Ele não vai fazer porque eu marquei aqui a campanha de trabalho, de abrir porta de trabalho. Ele não vai fazer porque a gente está aqui fazendo qualquer tipo de coisa como essa. Ele faz porque Ele provê o necessário para os seus filhos. Ele faz porque até o pardal que não planta nem colhe, Ele alimenta todos os dias. Entende, irmãos? É a essência do Senhor nos abençoar e nos fortalecer e nos conceder aquilo que nós necessitamos. Nós não precisamos chantageá-lo. E não temos autoridade para isso. Mas Pedro diz, as pessoas vão atrás deles. E vão pagar para eles. Porque eles têm palavras fingidas. Mas o verso 3 está dizendo, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Entenda uma coisa. Quando eu disse aqui que um homem desse tinha que morrer, a ira da gente é tão grande quando vê algumas coisas acontecer, que a vontade era de orar e fazer igual João e Tiago, né? Senhor, a gente não pode orar para cair fogo do céu e queimar esse povo, não? Assim, não, calma, não é assim não. Virá o tempo do juízo. E eis aqui, irmãos, o grande ponto. Ninguém ficará escondido. E esses que agora enganam-se a si mesmos. E esses que agora mentem para si mesmos. E esses que agora fingem ser o que não são, estão fingindo para si mesmos. Mas diante do Senhor, há uma taça de ira que se enche continuamente. Continuamente. E essa taça de ira está se enchendo continuamente. Até o dia que ela for derramada sobre a cabeça dessas pessoas. Sobre a vida dessas pessoas. Ah, mas se ele já tiver morrido, não tem problema. Daniel está escrito, capítulo 12 de Daniel. Naqueles últimos dias, ressuscitarão, se levantarão dos mortos, uns para a vida eterna, mas outros para a vergonha e desprezo eternos. Não ficará ninguém sem juízo. Ninguém escapará do dia do Senhor. Ninguém se esconderá. Ninguém vai fazer de conta que não está sabendo da reunião e não vai.
naquele dia, todos se apresentarão diante do Senhor. Os falsos profetas terão, inclusive, que confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Negaram a Ele aqui, rejeitaram a Ele aqui, mentiram com o nome dEle, usaram o nome dEle para se beneficiar, para serem tratados como mini-deuses, para serem tratados como os grandes homens, para ter gente beijando a mão deles quando eles chegam na igreja, para ter gente pagando carros caríssimos para que eles se sintam pessoas amadas, poderosas. Naquele dia ele vai saber quem é o poderoso. Naquele dia ele vai saber quem é o Senhor de todas as coisas. Naquele dia ele vai saber que com o nome do Senhor não se brinca. Porque está escrito, é o primeiro mandamento. Está lá no arcabouço do primeiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmãos, não dá para brincar com essas coisas. E não dá para fingir que não é assim. O Senhor trará punição sobre esses. Mas qual é o consolo para a igreja? O que é que Pedro está falando? Porque o Pedro aqui está chamando a atenção dos irmãos. Mas qual é a palavra? Qual é a palavra que nos fortalece aqui? Pedro está nos dizendo, então, irmãos, que nós precisamos ter cuidado com esses, para que nós não sermos enganados. E assim, nós nos fortalecermos na verdade, conhecendo a verdade, andando na verdade. Eu disse aos irmãos no início que eu explicaria no final o que é essa imagem. Alguém aqui já viu essa imagem antes? Só cheguei. Ninguém mais viu essa imagem antes? Nunca viram? Pois bem. Meados do século XVIII, final do século XVIII e início do século XIX, começou um movimento na Europa, principalmente aqui na região da Inglaterra e Alemanha, de uma escola chamada Escola Fabiana. O que era a Escola Fabiana? A Escola Fabiana era um grupo de pessoas que queria mudar um tipo de progressismo. Eles queriam o progressismo, eles queriam que aquelas coisas antigas acabassem e se tornassem outras coisas. É um novo modelo de família, um novo modelo de sociedade, um novo modelo de tudo. Rompendo completamente com o antigo, principalmente rompendo com tudo que era ligado ao cristianismo. Então rompe com tudo isso e agora vamos construir uma nova sociedade. Esse grupo se chamava Sociedade Fabiana. Eles eram marxistas, mas eles não pensavam como aqueles antigos que queriam matar, torturar, tomar na força. Eles queriam tomar por dentro. Eles queriam introduzir pessoas no meio. Eles queriam tomar a educação, tomar a cultura e permeando as coisas de maneira muito sorrateira. Dois desses homens, inclusive, são muito bem conhecidos. Um é H.G. Wells, que você vai conhecer, você vai lembrar dele, sabe de onde? Já assistiram ou ouviram falar de um filme chamado Guerra dos Mundos? Que foi, inclusive, estrelado por Tom Cruise. Né? Em Guerra dos Mundos, você vê ali, são extraterrestres que... H.G. Wells foi o primeiro desses escritores que formou a ideia de ficção científica. É ele que começa com essa ideia. É a partir dele que se faz os filmes de ficção científica. Só que qual o problema? Ele começou, então, a construir essas ideias de que havia uma força superior e os homens iriam superar isso. E a união da sociedade superaria isso. Qualquer força seria superada pela união e pela igualdade entre a sociedade. Pronto, e ele começou a colocar isso nos filmes, porque ele tinha esse pensamento, o fabianismo, de introduzir o pensamento. Vamos fazer as pessoas pensarem. Vamos fazer as pessoas olharem para isso e desejarem isso. Ok. Aí ele achou um parceiro, um homem chamado Bernard Shaw, teatrólogo, artista, escritor. Entre os muitas peças dele, a mais famosa é O Homem e o Super-Homem. Esse Homem e Super-Homem está baseado de maneira meio tosca, mas é baseado no livro de Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, que tem uma parte ali onde ele vai falar sobre o Super-Homem. É a ideia de que a sociedade evolui por si só, sem necessidade de Deus. Bernard Shaw é um homem que era cristão e se tornou ateu. E não é um ateu qualquer, ele era um ateu
daqueles de brigar. Ele queria convencer as pessoas que não havia um Deus. E ele adotou aquela ideia que estava lá, assim falou Zaratustra, do Deus morto, do Deus que morreu e que agora a sociedade está caminhando por seus próprios pés. Então eles começam a introduzir esse pensamento. Mas como é que eles começam a introduzir isso? Aí eles formam a sociedade. E aí o primeiro símbolo deles é esse. Um lobo vestido de cordeiro. Isso aqui não foi eu que inventei não, tá? Eles fizeram esse símbolo. Eles assumiram esse símbolo. E eles disseram, é isso que nós somos e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos nos fingir que somos iguais e vamos introduzir o nosso pensamento no meio deles. E vamos tirar esse negócio de família como a gente conhece. Não, isso aí não. Tira esse negócio de família. Tira esse negócio de filho, pai, mãe. Essa estrutura não pode se manter, porque isso aí mantém um status que a gente não quer mais. E ele começou então a introduzir o pensamento. E começou também a promover esse pensamento. E hoje, irmãos, muita gente acha que está defendendo uma ideia que é sua, mas não é. Está defendendo uma ideia deles. Está caminhando junto com eles. Mas tem uma coisa que nos separa completamente deles. Isso aqui não é só político. Isso aqui não é só filosófico. Isso aqui não é uma questão poética. Porque eu tive um artista de teatro. Não é. Isso aqui é a formação do imaginário. É fazendo você pensar de uma forma que você talvez não pensasse de outra maneira. Ou melhor, que você não pensaria ou desejaria pensar. Você é conduzido a pensar. Você é levado a pensar assim. Os falsos profetas nos conduzem a pensar como eles pensam, distanciando-nos do Senhor. Nos afastando da Escritura, nos afastando de Deus, sem que a gente perceba. Lembra da historinha lá de João e Maria perdidos na floresta? Quando eles entraram na floresta, eles tinham certeza que a estratégia deles de entrar na floresta e sair estava perfeita. Migalhas de pão, para a gente não perder o caminho, e a gente é só seguir as migalhas de pão de volta e está tudo feito. Quando encontraram lá a casinha de chocolate, atraente, ficaram por lá mesmo. Dizem que a história original, inclusive, a bruxa come eles dois, né? Assado, né? Gordinho. Depois aí o pessoal, rapaz, não, esse final aqui ficou meio cabuloso, assim, né? Muito... Não, isso aí é filme de terror, rapaz. Eu vou ler esse negócio para uma criança, como assim? Não, vamos mudar esse finalzinho aqui, vamos colocar um finalzinho mais bonitinho. As crianças foram libertas, que legal. Assim também como Chapeuzinho Vermelho. Mas essas histórias, elas tinham um potencial. Qual era o potencial delas? Qual era o propósito de João e Maria andando na floresta sozinhos com migalha de pão? Então, é para dar uma lição. É para te mostrar, é para mostrar às crianças as escolhas, os caminhos, os perigos, a maneira como era chamada a atenção dos homens e das mulheres a respeito daquilo que a vida é de verdade. Um dos homens que falou perfeitamente sobre isso foi Chesterton. A realidade das coisas, a verdade das coisas. É ele que vai destruir praticamente os argumentos desses homens. A verdade está diante de nós. A verdade da Escritura está diante de nós. Mas sempre vai haver alguém dizendo, não é bem assim. Meus irmãos, na dúvida, se alguma coisa te atrair seu coração, e principalmente, lembre-se de Provérbios, enganoso é o coração do homem. Se alguma coisa te atrai os teus desejos, atrai a tua vontade, mas você entende, você não, como dizia minha mãe, você não é menino, você não é criança. Você entende que isso é contrário à vontade de Deus, contrário à Escritura, contrário à ética e à moral. Por que continuar caminhando? Por que continuar dando ouvido? Portanto, irmãos, com relação a falsos profetas, só tenho um conselho a lhe dar. Pare de ouvi-los. Se afaste. Mas eu quero falar com ele. Irmãos, quando alguém está pregando alguma coisa enganado,
Olha, eu vou conversar aqui com os irmãos, aí alguns dos irmãos falam assim, não, pastor, eu acredito, por exemplo, que, sei lá, que Jesus não ressuscitou em corpo. Pronto, eu vou conversar com o irmão e vou lhe explicar, eu vou lhe mostrar. É uma dúvida que você tem. Beleza, ok. Mas se tem alguém nesse lugar aqui, no púlpito, dizendo, não, não foi bem assim, Jesus não ressuscitou com o corpo, esse eu não prego para ele. Esse tem que ser mandado embora mesmo. Porque ele não está apenas numa dúvida, ele está pregando uma mentira, ele está levando muitas pessoas a crerem em sua mentira. Se afaste daqueles, irmãos, que lhe conduzem para o mau caminho, que lhe conduzem para a mentira, que lhe desviam do alvo. Se afaste deles. Por fim, a Escritura é rica, é poderosa, e você não está sozinho. No momento que você estiver lendo a Escritura, ore ao Senhor e peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente, que ilumine seu coração. Peça ao Espírito de Deus que conduza você na leitura de maneira que a palavra de Deus se torne viva e eficaz e poderosa e faça e cumpra o seu propósito em seu coração e sua vida. Portanto, em nome de Jesus, dê ouvidos à palavra do Senhor. Conduza a sua vida pela Escritura e cuidado com os falsos profetas. Sejam ele na igreja, seja ele lá na rua. Cuidado com o falso profeta. Cuidado com aquele que te desvia da vontade plena do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, nos conduza na verdade, nos faça caminhar na presença do Senhor todos os dias, com sinceridade e principalmente que nos ajude a andar na verdade, sempre. Mesmo que a verdade não seja popular. Não busque popularidade. Busque estar em paz com Cristo, andando na verdade. Amém?